gostando. Eu não sei se ele fica na frente do computador, mas ele assiste, né, Daniel? Gente, é o seguinte, ó. Página 15 e 16, tá? Correção aí. Nós estamos corrigindo, né? Eu falei assim como eu falei na aula anterior, então eu já corrigi a maioria das apostilas de vocês, eu só não corrigi ainda as apostilas dos alunos que não levaram. Tem gente que ainda não levou a apostila para a escola, tá? Professor, é a sociologia agora? Não, a gente vai trabalhar hoje geografia, tá? Porque senão, gente, não vai render, a gente precisa fazer render essas apostilas. Então, hoje eu vou trabalhar até ontem Acho que foi a Vitória que me perguntou. E depois que ela me perguntou, eu fiquei pensando. Falei, sabe de uma coisa? Vou trabalhar geografia essa semana. E semana que vem eu trabalho na sociologia, né? Porque senão não vai render nenhuma nem outra. Meia hora de cada não dá. Geografia precisa de uma aula inteira, senão não vai para frente. Tá? A gente começa o assunto, aí tem que deixar pela metade, aí não dá certo. Ok, tá? Vamos começar. Daí os alunos que forem entrando, vocês me avisem, tá? Vamos todos lá para a página 15. E confirmem aí se vocês estão vendo o material para mim, tá? Vocês estão vendo aí a apostila de vocês? Vocês estão vendo, gente? Confirma aí para mim. Tem que confirmar falando, tá? Porque aqui não aparece chat. Professora, estamos vendo sim, mas e a 12 que a gente não fez ainda? A 12? Vamos voltar lá então. Página 12? É, porque a gente terminou de falar do petróleo lá e não fizemos ainda a 12. Então vamos lá. Vamos voltar lá na 12. Essas atividades eram para casa, viu? Vamos lá. Vocês teriam lido esse texto aí em cima, que fala sobre o gás xisto, certo? E aí responder as questões. Lê para mim, Cauê, esse texto, vamos lá? Ali, estudo aponta risco de fiasco na Revolução do Gás Xisto nos Estados Unidos. A Revolução Energética, com a produção de gás xisto, tão propagada pelo governo dos Estados Unidos, nos últimos poder se transformar em um dos grandes fiascos, de acordo com os estudos apresentados pela revista científica Nature. Falei tudo. Pode ler. E, professor, a publicação comparou dados da Agência Energética do Governo, EIA, é a sigla em inglês, com as recentes pesquisas das universidades do Texas, que chegou à conclusão do governo estadunidense pode ser superestimado significativamente as reservas de gás que podem ser extraídas do país. O gás xisto é obtido por meio de um processo de extração conhecido como esse negócio aí, em que as rochas são fraturadas usando-se as águas e produtos químicos. Hoje, ele corresponde a 40% da produção total de gás natural dos Estados Unidos. Em meados da década passada, esse número não passava de 5%. Por causa desse aumento, o país produz hoje um volume recorde de gás. Os números de Nature analisam a quarta maior formação de xisto dos Estados Unidos, para a EIA. O volume de produção nesse local continuaria crescendo até 2020, quando estabilizar os níveis recordes pelo mundo até 2040. Na previsão dos Estados Unidos, o Texas, a produção nas quatro maiores jazidas antigerias seu pico em 2020 e começaria então a declinar em 2030. Esses locais estariam produzindo apenas metade do que o IA prevê.
Os pesquisadores apresentam uma análise 20 vezes mais rigorosa do que estimativa do governo dos Estados Unidos. A Revolução de Xisto, com a chamada, mudou o centenário energético dos Estados Unidos. Com o gás reproduzido ao curso de menores analistas, prevêem que o Produto Interno Bruto, PIB, poderia ser impulsionado pela energia mais barata. Outro prevêem também um forte declínio nos preços de petróleo nos próximos anos. O gás natural barato mostrou o fator imensamente importante para que os Estados Unidos saíssem da recessão, disse Ted não sei o que lá, da equipe de pesquisa da Universidade do Texas. Segundo ele, o preço menor do gás injetou em 4 ou 5 anos mais de 800 bilhões de dólares na economia. Uma produção menor também poderia gerar perdas multimilionárias para o governo da empresa dos Estados Unidos, que tem investido em instalações alimentadas por gás natural. Gente, olha só, se vocês voltarem lá na outra página, puxei de vocês, na página 11, ali vai ter um esquema bem legal. Então, o que é o gás xisto? O gás xisto é um gás natural. Ele é um gás natural, então, que é obtido de reservas de rochas no subsolo, certo? Professor, E ali... Oi, o Alisson está pedindo para a senhora aceitar ele. vou lá. O Johnny também, né? Esse cara de capim. Bom dia, meninos. Seus atrasadinhos. Vamos lá, vamos continuar lá. Ok, voltem lá na imagem da página anterior para a gente ajudar vocês a responder essas questões aí, tá? Então, é um gás natural, né? Retirado, então, de rochas no subsolo, tá? E aí, o xisto também, ele é retirado parecido com o petróleo, né? Então, ele é perfurado de forma vertical, certo? Através das rochas, então, causa aí algumas rachaduras entre as rochas, e através dessas rachaduras que eles conseguem fazer, então, a introdução do material para retirada, então, do gás, né? Em questões financeiras, né? Ele é um gás que se torna depois mais barato ao longo do prazo, certo? Apesar de a retirada ser um pouco, né? Um gasto um pouco mais, mas depois ele se torna, né? Um material mais barato. O que ele pode causar na natureza? Ele pode poluir, né? Por quê? Porque o lençol freático, né? Ele vai ser atingido, tá? Ali nos locais de extração desse tipo de gás, né? E existe uma contaminação, a chance de contaminação desse gás aí na água é muito grande, certo? Existe também a perfuração horizontal, que é aquela de lado, né? E aí eles já perfuram mais abaixo do subsolo, tá? Mas, na verdade, os dois tipos de perfuração podem causar, então, prejuízos ambientais aí, tá? Vamos lá as questões, então. Então, o que é o gás xisto? A professora falou, um gás natural, né? Ele é obtido através, né, da perfuração das rochas no subsolo, tá? Essa chance de poluição, né, nos lençóis freáticos é muito grande. Depois, precisa eu digitar? Não, né? Vocês escrevem aí, né? É um gás natural, então obtido da perfuração de rochas no subsolo. Depois, a B. Quais são os impactos ambientais, então? O risco de contaminação das águas dos lençóis freáticos, tá? Risco de contaminação das águas dos lençóis freáticos, através dos químicos que são utilizados aí para extração. Quais são os elementos... Quais são os efeitos econômicos da exploração do gás xisto sobre outras fontes energéticas? Eu vou lá para o chat, que essa aí ela é um pouco mais extensa para vocês. Essa eu vou digitar, tá?
A letra C. Vamos lá, então. Os custos de produção e preços finais são baixos. Vou melhorar aqui. Os custos de produção e preços finais são baixos, vírgula. A exploração do gás tem trazido perturbações no mercado internacional de energia, tá? Então, a exploração do gás tem trazido perturbações no mercado internacional. De energia, em especial para o petróleo, poderá perder, então, seu valor de mercado aí, né? Porque daí, ao usar as reservas de xisto, os Estados Unidos deixam de usar o petróleo, né? O impacto daí é muito grande, principalmente financeiro, em relação aos países que têm aí, né, as jazidas de petróleo. Por outro lado, há controvérsias sobre o potencial das jazidas estadunidenses o que poderá tornar o ciclo do gás xisto mais curto que o esperado e trazer prejuízos ao setor de energia daqueles países. Que vão aí utilizar, então, esse tipo de material energético, o gás xisto. Então, a resposta está lá no chat, tá? Vou dar uns minutinhos aí para vocês arrumarem. Enquanto isso, eu já vou lá para a página 15, tá? Página 15, então, número 1.
Podemos dar sequência, galera? Número 1. Com relação ao carvão mineral, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. O uso do carvão mineral difundiu-se após a Segunda Revolução Industrial? Segunda Revolução Industrial? Falsa, né? Foi antes disso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só não fica bonito, tá? Porque é ruim de escrever com isso aqui. Ai, Jesus. Falsa. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera está diretamente ligado à queima do carvão mineral? Verdadeira. Ele libera muito dióxido de carbono. Quanto mais antiga a jazida de carvão, maior seu teor calorífico? Com certeza. Material mais antigo, mais calor ele vai emitir. O carvão mineral é uma fonte de energia pouco expressiva no Brasil? Pouco expressiva no Brasil, com certeza. Pouco utilizada. Ai. O antracito corresponde ao carvão com menor teor calorífico? Falso. Não é verdade isso. O IPCC é um organismo vinculado às Nações Unidas que monitora o aumento das temperaturas globais em relação ao efeito estufa na camada de ozônio. Sobre esse organismo e os dados que ele produz, responda às questões a seguir. De acordo com o texto, quais são os principais agentes responsáveis pelas mudanças detectadas no IPCC? Cite 2 efeitos causados por esses agentes. Ninguém aí fez em casa essas atividades, não, né? Vamos lá, então. Letra A. Eu vou escrever no chat, tá? E aí mando no chat para vocês, porque daí fica mais fácil do que eu ficar editando aqui para vocês. Vamos lá, o relatório de 2013 do IPCC identificou que os seres humanos são os responsáveis pelo aquecimento global. Vírgula. E mudanças climáticas. Vírgula. Com o aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa entre os efeitos estão o aquecimento da atmosfera, isso a gente já conhece. E dos oceanos. A concentração de CO2. CO2. E a redução das camadas de gelo
As áreas congeladas. Letra B. Para você, quais medidas precisam ser tomadas no campo de energia para atenuar os problemas descritos? Os combustíveis fósseis, né? Vírgula. São menos poluentes e causariam menores problemas ambientais, né, para a natureza e para os seres humanos. Ok. 3. De acordo com o gráfico e com seus conhecimentos prévios, responda as perguntas a seguir. Letra A. Como foi a evolução da oferta de energia primária pelo período retratado aí no gráfico? Então, houve aumento expressivo. Da oferta de todas as fontes o que corresponde a uma alta do consumo de energia em diversas atividades humanas. Letra B. É importante dizer que o Brasil possui tradição do setor hidrelétrico no setor hidrelétrico, sendo esta a opção feita pelo governo desde o período militar. Ok? Quando vocês estiverem ok, vocês me avisam, tá? Vou beber uma aguinha enquanto vocês terminam.
Podemos continuar? Bora, então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes renováveis de energia. Aquelas fontes que se renovam na natureza de uma forma natural, né? E que seriam, então, as opções que a gente teria para diminuir o impacto ambiental aí no mundo, seria o uso dessas energias. Vamos lá para a nossa apostila, então. Fontes renováveis e alternativas de energia. Então, a gente sabe que fontes renováveis e alternativas são aquelas fontes naturais, né, com matérias que se renovam na natureza, certo? E que poluem menos o meio ambiente. Entre elas, então, nós temos aí a energia hidrelétrica, que ela é formada, gerada através da força das águas, né? Se eu não me engano, foi com a turma de vocês que eu já fiz até uma maquete sobre isso, algum tempo atrás, né? Então, as usinas hidrelétricas têm a sua formação, a sua geração através da força das águas, tá? A energia potencial da água parte, então, é jogada para os motores e a partir da energia cinética, ela gera, então, através das turbinas, né, a energia elétrica, tá? Então, as usinas hidrelétricas geram energia e têm as formas energéticas, além de apresentar uma longa duração. Nós temos aí no Paraná a usina de Itaipu, nós temos aqui no Telespires, né, uma usina, nós temos no Pará, né, também uma usina hidrelétrica. Na verdade, nós temos várias no Brasil, certo? Várias usinas. E a maior energia utilizada no nosso país é através das energias, né, com a força da água, energia hidrelétrica, tá? Apesar de a água ser fonte de energia renovável, considerada mais limpa que outras, a construção de uma usina hidrelétrica é bastante urinosa e pode provocar impactos ambientais. Então, a gente já tinha conversado sobre isso também. Quando a gente vai construir uma usina, vai alagar toda aquela extensão ali onde a usina vai ser construída. Então, algumas pessoas moradores de sítio, chácaras, fazendas que estão ao redor, normalmente são indenizadas, né? E tem que evacuar a área, né? Sair da área por causa da inundação que é causada. Acontece também muita morte de animais, né? Animais silvestres e peixes também, né? Desmatamento e a expulsão, então, aí da população local. É o lado negativo, então, desse tipo de energia, tá? Nós temos a hidrelétrica Três Gargantas aí, ó, né? Na China, tá? A maior do planeta. Dentro do Brasil, a gente tem a de Itaipu, né? E que também é linda, né? Chama muita atenção e gera muita energia para o nosso país. Então, temos energia eólica, que é energia através da força dos ventos. Então, os ventos giram, né? As hélices, então, e as turbinas geram energia, certo? A velocidade que gira as turbinas gera energia. Então, esse tipo de energia, ela é utilizado em locais onde há grande movimento de ventilação, né? E também é uma energia limpa, tá? Embora a implantação das usinas eólicas tenha custo elevado, né? Então, é muito caro para implantar, mas o vento é uma fonte de energia limpa e inesgotável, tá? Revelando-se uma das alternativas, então, para reduzir a emissão global, né, do dióxido de carbono e do CO2 na natureza. É uma das opções. Então, a energia eólica, energia feita através da força dos ventos, tá? A energia eólica está disponível em vários lugares do mundo, em diferentes intensidades, né? Os seus geradores estão em expansão, inclusive no Brasil. Em 2014, entre os países com maior potência instalada de geração eólica estavam os Estados Unidos, a China, a Espanha, a Alemanha, a Índia, Reino Unido, França, Itália, Dinamarca e o Brasil aí, por último, tá? Energia solar, né? Uma energia gerada através da luz solar e a gente tem aí na escola, né? A nossa escola hoje, a energia dela é energia solar, através de placas solares, né? Então, o sol irradia a Terra permanentemente e abundantemente,
tem um potencial energético bastante elevado e funcionando como um imenso reator à fusão. Por ano, essa estrela irradia o equivalente a 10 mil vezes a energia consumida pela população mundial no mesmo período. A energia solar corresponde a uma fonte de energia renovável e não poluente, aproveitável tanto como fonte de calor quanto de luz. Em 2014, a potência instalada de geração de energia solar fotovoltaica no mundo alcançou 180, cerca de 25% a mais do que 2013. Os 5 países que lideram o ranking mundial são China, Alemanha, Japão, Itália e Estados Unidos. Após fortes investimentos, a China alcançou o primeiro lugar em 2018, né? Então, essa apostila aqui, ela foi feita em 2010, 2013, se eu não me engano. Então, por isso que aí, né, fala do futuro que nós já passamos. Então, hoje no Brasil, a energia solar, ela é bastante utilizada já no nosso país, né? Eu não sei se ela chega aí aos patamares aí de alcançar, então, da China, da Alemanha, Estados Unidos, né? Mas ela já está sendo bastante utilizada dentro, né, do nosso país, tá? Quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente fala então dessas energias renováveis, porque a gente sabe que o nosso país, né, e o mundo precisa mudar os seus métodos, né, de poluição, para que nós tenhamos um futuro melhor para as futuras gerações, para as pessoas que vêm. Então, o uso do vento quanto do sol são aí uma das características e uma das opções que a gente tem. Tá? Vamos deixar a atividade. Vamos fazer logo. A obtenção de energia a partir de fontes renováveis, como a luz, é um panorama cada vez mais comum, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Você acredita que o uso dessas fontes energéticas causarão vida das gerações atuais quanto das que vão vir? Você acha que se a gente mudasse, né, o uso dessa energia, o que vocês acham que poderia melhorar ou piorar, né? Prof, Assim, a minha opinião é que se as pessoas, né? Oi, prof, a Tainara pediu para você adicionar ela. tá, já adicionei. Então, a gente sabe que se o mundo utilizasse as energias renováveis de uma forma bem consciente, bem, né, um aumento razoável desse tipo de energia, diminuir o CO2, né, o dióxido de carbono no mundo, e claro, a saúde das pessoas melhoraria, né, a poluição do ar melhoraria, o efeito estufa diminuiria, né, esse aquecimento global teria uma amenização, né, diminuiria, e os fatores climáticos melhorariam, né, voltariam ao normal, né, questões de poluição ambiental, desmatamento, né, então, assim, tudo melhoraria se as energias renováveis fossem usadas, né, mas teria que ser usada de forma consciente para que não aumentasse o índice do quê? De destruição ambiental, desmatamento, queimadas, né? Então, nós teríamos que cuidar dos dois lados, senão também não teria efeito aí. Podem responder com as palavras de vocês, vou dar uns minutinhos para vocês.
Alguém respondeu aí para falar para mim? Vamos lá então, galera. Energia geotérmica. Então, energia geotérmica é o tipo de energia que usa o calor, né, do subsolo para gerar energia, certo? Então, a obtenção desse tipo de energia corresponde a uma energia que provém do interior quente e rochoso da Terra, tá? Chega a atingir 420 graus, né, ou mais. Os vulcões, as fontes termais, né, elas fazem parte, então, de opções que podem gerar esse tipo de energia, tá? Mas a disponibilidade desse tipo de energia, da energia que é Professor, gerada através do calor, ele saiu? a aula dele caiu, eu precisei cair. Ok. Quem que é Luan Carvalho? Luan Carvalho, quem é? Sei não. Aceita esse doido aí pra nós ver quem que é. Quem que é Luan Carvalho? Conheço Não vou não. remover. Aceita e na xinga ele desse remove, professor. Não tá aqui não. Na minha não tá aparecendo. A senhora aceitou ele, professor? Não apareceu, não? Aceitei. Mas ele não saiu. Vamos lá. Ok, então. Então, não é todo local, né, que vai ter essa energia disponível. Por quê? Porque algumas regiões do planeta, né, não tem esse calor, né, porque não tem um encontro das placas tectônicas, não tem vulcanismo, né, então não tem todo esse calor. Então, a geração dessa energia, ela só é eficaz em lugares que tem reservas, né, desse tipo de gás e disponibilidade desse tipo de energia. Então, esse tipo de energia ela pode aproveitar diretamente o calor do interior da Terra para aquecimento de edifícios, estufas, ou para produção de eletricidade de usinas geotérmicas. A água bombeada de um poço geotérmico volta à superfície, porque você sabe que é quente, é água quente, tá? Sob forma de vapor, com alta pressão e superaquecida, escorrendo para uma turbina que faz seus pressões girarem, de modo a acionar um gerador e assim produzir a eletricidade. Os principais países que têm esse tipo de energia Estados Unidos, Filipinas, México, Islândia, Japão, Itália, Nova Zelândia, Costa Rica e Guatemala. Aí tem a energia gerada pelas águas dos oceanos, né? Que se encontra ainda em fase de pesquisa, sendo muito pouco explorada. As formas de aproveitamento dessa energia envolve o fluxo das marés, então, a energia térmica, as correntes marítimas e a energia das ondas. Na França, foi construída a primeira usina de maremotriz, que utiliza o movimento de elevação e rebaixamento do mar para acionar as turbinas que geram energia elétrica. Também no Havaí, na Inglaterra, e o Japão a adotaram. Para alguns estudiosos, o assunto, embora se constitua em alternativa energética, a energia dos oceanos apresenta riscos ambientais e econômicos, uma vez que compromete a qualidade da água e interfere na cadeia alimentar da fauna, né, aquática, né, dos animais aquáticos.
A biomassa, que já é conhecida, né? Então, a energia é feita aí com restos de cana, né? Cana de açúcar, ou com soja, né? A biomassa, então, é a energia que utiliza alguns tipos vegetais para a sua produção, né? Desde que o homem começou a adotar o fogo para cozimento da iluminação, a biomassa passou a ser uma fonte energética de grande importância. A lenha, por exemplo, durante muito tempo foi usada nas siderurgias, mantendo a posição significativa mesmo com a introdução dos combustíveis fósseis. Considera-se biomassa as plantas, os animais e seus derivados, fósseis, né? Ou seja, a matéria orgânica de origem animal ou vegetal, que pode servir na produção de energia. Pode-se obter energia de biomassa na forma bruta, madeira, produtos, resíduos agrícolas, florestais, pecuários, lixo ou seus derivados. As produções, por exemplo, de etanol, de cana-de-açúcar no Brasil, milho nos Estados Unidos, são muito elevadas. Então, esse tipo de energia é muito utilizada no Brasil, principalmente, né, na geração dos combustíveis, tá? Seria isso aí que nós teríamos. Eu não vou responder essas atividades com vocês, porque vocês vão responder elas sozinhos, certo? Vocês vão ler esse textinho que fala aí, né, sobre o Brasil e o desenvolvimento dos biocombustíveis aqui no nosso país. E vão responder, então, a 1, a 2, a 3 e a 4. Letra A e B, tá? Entenderam? Na próxima aula, se vocês não tiverem respondido, que eu vou só perguntar e vocês vão responder. Depois que vocês responder, é que eu vou colocar a resposta no chat. Se vocês não tiverem respondido, eu coloco um menuzinho aqui. Para todo mundo. Só vou colocar mais para quem responder. Vocês estão muito preguiçosos. Vocês estão em casa de boa e não estão fazendo as atividades de casa? Hã? Tem gente que ainda não levou a apostila de artes para mim na escola, viu? Eu preciso terminar as correções, tá? Eu recebi algumas essa semana. Cauê. Eu recebi essa semana algumas apostilas, mas ainda tem gente que não me entregou. Tem filho, Cauê? Como assim? Tu vai ser pai, é? Entregou, Matheus, a sua eu corrigi ontem, tá? Corrigi mais uma ou duas ontem também, certo? Eu tô com as notas de vocês aqui comigo, mas eu não vou falar, porque eu sou uma pessoa de coração gelado, tá? A única coisa que eu tenho para falar para vocês é que alguns alunos não tinham a apostila completa, tá? E ficaram com notinhas feinhas, viu? Mas aqueles que entregaram a apostila lá bem bonitinha, né? Mesmo que alguma resposta não estava correta, mas a apostila estava toda completa, né? Nós avaliamos a apostila como um todo e não se a resposta estava correta ou não, tá? A gente avaliou a apostila. E aqueles alunos que não tinham a apostila completada perderam pontos, tá? Então, aí é interessante que vocês mantenham a apostila de vocês completadas. Isso vale nota para vocês. É a forma mais fácil de vocês conseguirem nota, é completando a apostila. Beijinho para vocês. Eu vou sair, vocês vão saindo aí também, tá? Os que levaram, gente, eu já... Luan Carvalho. Quem é Luan Carvalho? Isso, cara, eu levei, prof. Quem que tá falando? É eu, professor Ali. Alisson, você levou quando? Não, a minha já levei foi quando eu levei todas as apostilas. Ah, não, então tá lá. Se estavam lá, eu já corrigi tudo. Mas quem é esse Luan Carvalho? Tá bem aí? Pois é, quem é? Luan Carvalho saiu da reunião. Vou dar uma pisa nele, não sei quem que é. Saiu. Descubram quem que é esse Luan Carvalho aí, viu? Não é o Felipe? Qual que é o sobrenome do Felipe? Tchau pra vocês, beijinho. Tchau.